dia! Seja bem-vindo à nossa semana de oração. Agradecemos por você ter aceito o nosso convite. Desejo que o Senhor abençoe muito sua vida com uma mensagem toda especial que o pastor Vinícius preparou, para que eu e você possamos estar bem pertinho de Jesus. Então, aproveite cada segundo. Quem vai aproveitar também são as nossas crianças, pois teremos a esposa do pastor Vinícius, a tia Ariane, contando historinhas incríveis. Teremos convidados especiais para o nosso momento de louvor. São eles, Felipe Valente, Suzane Irle, o grupo de louvor do Hospital de Manaus, um quarteto muito famoso que eu tenho certeza que você conhece, Arautos do Rei e mais. Então, se prepare para louvar e adorar o nome do Senhor, pois só teremos músicas de qualidade e mensagens abençoadas. Você acha que acabou por aí? Não, não. Não poderia faltar o seu momento. Então, deixe um comentário aqui embaixo com um pedido de oração ou um abraço para o pessoal da sua igreja, porque estaremos orando e amanhã eu volto para mandar um alô especialmente para você. Não se esqueça também de seguir o nosso canal, dê um joinha nos nossos vídeos e ative o sininho, porque assim você fica ligadinho nas novidades da nossa semana de oração. E se você quiser aparecer aqui na telinha, é fácil. É só você postar uma foto no seu Instagram e colocar a nossa hashtag com os olhos no céu. Assim, eu e a produção estaremos escolhendo umas fotos bem legais para colocar aqui na nossa tela durante a semana. Conto com a sua participação nos comentários e com a sua ajuda para divulgar. E agora, com vocês, uma galera muito legal lá do Espírito Santo, o Ministério Sintonia. Olá, bom dia! Um feliz sábado para você que veio participar conosco nesta semana especial de oração. Com os olhos no céu, é o tema dessa semana de oração. E queremos convidar você a participar efetivamente dessa semana especial. Esse é o momento do louvor. E você já mandou uma mensagem para o seu vizinho, para o seu amigo, para a sua família? Será uma semana inesquecível. Você não pode deixar de participar conosco através do seu louvor, da sua adoração e, é claro, permitindo que o Espírito Santo fale ao seu coração. Vamos louvar? Só as mulheres agora. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei. Por isso estou clamando a Deus. Todos. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Mas confie no Senhor, Ele está ao teu lado. Mulheres. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim. Todos agora, bem bonito. Mas devo admitir que isso só me fez chorar. Eu te preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto
me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte. Sabe do quê? Do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha, Acredite, pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha, mas não desanime. às vezes um mar agitado. Às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Sabe, não permita que as montanhas, ou vales, ou penhascos dessa vida possam tirar a sua fé do Senhor. Sabe, Jó sofreu como nenhum outro sofreu. Perdeu tudo, mas manteve a fé no Senhor. E é isso que eu queria convocar a todos nós, a exercitarmos a fé de Jó. Vivermos como ele viveu. Mesmo em meio às tormentas deste mundo, possamos acreditar nas promessas maravilhosas do Senhor. Então louve com a gente, Jó. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Declare todos os dias isso para o Senhor. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Se mantenha sempre firme no Senhor. Ele é nossa rocha, nossa esperança. Ele promete que no futuro não haverá mais dor nem luta. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é.
Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Declara o Senhor nessa noite. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Seja engrandecido nas alturas e também no lar dos teus filhos nessa noite, nessa semana de oração, Pai. A Ele a glória, 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 pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Olá, você que assiste a Semana de Oração com os Olhos no Céu. Antes de mais nada, quero te desejar um feliz sábado. Quero dizer que você fez uma escolha muito boa, muito legal de estar aqui conosco neste programa. Sabemos que temos auditórios espalhados pelo mundo afora, por esse Brasilzão todo de meu Deus. Tem muita gente assistindo. Isso é muito bom e deixa a gente muito feliz. Temos notícias de igrejas assistindo nos Estados Unidos, no Mato Grosso. Temos notícias de gente assistindo em Goiânia, em Brasília, no Espírito Santo, em Minas, enfim, por todos os lugares. Temos notícias também de gente que está assistindo na Argentina. Que maravilha, que bênção, que bom que a tecnologia pode chegar até lugares inimagináveis. Mas a gente fica muito feliz também de saber que nós decidimos estar juntos por uma causa nobre, que é estar perto de Jesus. E que coisa linda, com os olhos no céu, desejando esse céu maravilhoso que Cristo está preparando para todos nós. Uma semana de oração precisa de oração. E nós faremos uma oração agora especial por todos vocês que estão assistindo, por todos nós que assistiremos essa semana de oração. E essa oração, ela vai ser feita todos os dias. Mas ao longo dos dias nós gostaríamos de ouvir de você quais são as impressões que você está tendo, quais são as necessidades que você está passando, quais são os testemunhos e milagres que você tem presenciado por conta desta semana de oração. Tudo o que você está sentindo e como você está sendo impactado por essa semana de oração, que a partir de amanhã a gente vai estar postando aqui falando um pouquinho disto.
E nesse momento nós vamos orar, sim, por todos nós e pelo pastor Vinícius, que conduzirá a semana de oração nesta semana. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, obrigado pela oportunidade que temos deste programa este que o Senhor colocou em nossos corações e pelo desejo que o Senhor quer que nós tenhamos de estar com os olhos no céu, nos preparando para a Tua breve volta. Ó Deus, abençoe todas as famílias e todas as pessoas que estão assistindo e que pretendem assistir esta semana de oração. Que essa semana de oração possa modificar, impactar, transformar as nossas vidas. Nós desejamos isso do fundo do nosso coração e te pedimos humildemente que o Senhor cuide de cada um de nós e nos faça estar cada vez mais perto de Ti. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado! Eu estou muito feliz por poder estar com vocês. Nós vamos passar a semana inteira juntinhos estudando a palavra de Deus. Você é muito amado por sua família e é por isso que essa semana de oração não podia deixar de ter um momento especial para as crianças. Nós vamos nos encontrar todos os dias. E meu nome é Tia Ariane e eu estou muito contente por estudar a Bíblia com você. Hoje quero contar para você uma história que fala a respeito de um plano especial que Deus fez para nos salvar. Sim. Sabe que quando Deus criou o mundo, Ele fez tudo lindo e perfeito. As flores não murchavam, os animais não brigavam, era tudo muito bonito. E Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher de um jeito muito especial. Como é o nome do primeiro homem e da primeira mulher? Fala aí rapidinho. Acertou, é fácil essa, né? Adão e Eva. E sabe o que Deus fez? Deus colocou dentro deles o Espírito dele. Eles estavam cheinhos do Espírito de Deus. Só que, gente, aconteceu uma coisa muito, muito triste. A Bíblia diz que eles foram indo para longe, 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 muito longe da presença de Deus. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que entrou dentro deles uma mancha terrível. A mancha terrível do pecado. Depois que isso aconteceu, nada mais ficou igual. As pessoas foram nascendo e crescendo cheias de pecado. Sim, teve gente que nasceu desobedecendo o papai e a mamãe e cresceu com desobediência. Gente que nasceu invejoso, gente que nasceu gostando de pegar o que não é dele, o nome disso é roubo. Gente que nasceu com o coração cheio de egoísmo e as pessoas deste mundo foram nascendo e crescendo cheias do pecado. E olha só, ficaram bem sujas do pecado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tomaria água nesse copo aqui, nessa taça? Não, né? Essa taça não tá boa para poder tomar água. Do mesmo jeito, o Espírito de Deus não pode ficar dentro de um coração sujo do pecado. E aí não tem jeito, Tia Ariane? Tem sim. A Bíblia diz que Jesus veio a essa terra, morreu, ressuscitou. E todas as vezes que nós chegamos bem pertinho de Jesus e nós falamos assim, ó: Jesus, eu desobedeci ao papai e à mamãe. Eu não poderia ter feito isso, Jesus. Me perdoa. Olha o que acontece, um milagre poderoso. Jesus vai lá e tira a mancha da desobediência, ó. Joga pra longe a mancha da desobediência. E aí a gente fala assim: Jesus, eu contei mentira pra minha professora. E a gente se arrepende de verdade. Aí a gente chega bem pertinho de Jesus e fala: Jesus, eu não quero contar mais mentira pra professora e nem pra ninguém. Jesus tira a sujeira da mentira. E a gente vai confessando, se arrependendo, pedindo perdão. E olha o
que acontece? Jesus vai limpando a gente, vai tirando a sujeira para longe, longe, vai mandando embora. E sabe o que mais? Jesus vem e lava a gente, sabe? Vai purificando a gente. E sabe o que mais Jesus faz? Jesus vai enchendo a gente com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. E quando a gente tá cheinho do Espírito de Deus, bem pertinho de Jesus, sabe o que acontece? Vou mostrar pra você, tá bom? Que delícia! A gente compartilha Jesus com as outras pessoas. A gente dá um pouquinho de Jesus para uma pessoa, dá um pouquinho de Jesus para outra pessoa. A gente compartilha Jesus. Se você acha que a gente vai ficando sem Jesus, não! Sabe o que vai acontecendo? Jesus vai enchendo a gente. Quanto mais a gente vai compartilhando Jesus, mais Ele vai nos enchendo. Mas Ele vai nos enchendo até que vai chegar um dia que, olha só, Ele vai nos encher até transbordar. E quando isso acontecer, a Bíblia diz que Jesus vai pegar a gente e vai levar a gente para morar no céu com Ele. Ah, querido, faz um olho de gigante aqui em mim agora, sabe por quê? Eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer. Você quer morar no céu com Jesus? Quem quer? Levanta a mão, bem altão assim, ó. Que lindo! Jesus está vendo a sua decisão agora. Jesus está vendo que você quer morar no céu com Ele. Jesus quer levar você para morar no céu. Essa semana nós vamos ficar bem pertinho de Jesus, jogando fora o pecado da nossa vida e nos preparando para ir morar no céu com Ele. Vamos fazer uma oração agora? Contando para Jesus da nossa decisão? Fecha o seu olhinho aí, eu vou fechar meu olho aqui, você não precisa repetir, tá bom? Querido Deus, nós estamos começando uma jornada maravilhosa com o Senhor. Abençoe essas crianças, que elas sintam a presença de Jesus, que nós fiquemos bem pertinho de Jesus essa semana e que o pecado fique longe de nós. Nós queremos ir morar no céu com o Senhor. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã. Tchau. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que será?
Por que razão temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar? Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Mendes, sou pastor e editor na Casa Publicadora Brasileira e eu tenho a alegria de começar com vocês essa semana de oração especial com o título Com os Olhos no Céu. Quero agradecer ao convite que a família Irle me fez na pessoa do pastor Vilmar Irle. Muito obrigado, convite honroso, e eu espero contar com vocês ao longo de toda essa semana. Também agradecer a participação das igrejas de Palm Coast e Cape Cod nos Estados Unidos, que também de maneira especial acompanham essa semana, e as demais igrejas e demais pessoas que também participam conosco destes momentos especiais de oração e de estudo da Palavra de Deus. Então, ao longo de toda a semana, você vai ter um tema especial e você vai ser alcançado pela Palavra de Deus. Hoje quero falar a vocês sobre o poder da profecia. Então, guarde isso, o título da mensagem deste nosso encontro é o poder da profecia. Você sabe que a Igreja Adventista foi plantada no solo da profecia bíblica. Este movimento adventista do sétimo dia sabe de onde veio e para onde vai, exatamente porque se baseia no estudo e interpretação das profecias das Escrituras. O sonho dos pioneiros deste movimento foi dirigido pela escatologia bíblica. Tudo que foi feito para fundamentar esta igreja foi baseado no sonho profético desta denominação. Os adventistas são sonhadores, portanto. Sonhamos com aquele dia, o dia em que a profecia vai se cumprir e Jesus vai voltar. Nosso sonho em forma de oração na Bíblia é: ora vem, Senhor Jesus. Por isso quero falar para vocês sobre um sonhador e refletir sobre como o poder de uma profecia, de um sonho profético, orientou toda a vida desse sonhador e foi mais forte do que tudo, inclusive a morte. A partir das lições da vida desse indivíduo e de como a profecia o cercou, como o sonho profético poderosamente orientou toda a sua vida, nossa intenção é tirar lições para como a nossa vida como indivíduos e como igreja também pode ser orientada, confortada, guardada e guiada pela profecia. Eu estou falando, o sonhador que eu estou falando é um tal José de Canaã. Você conhece esse personagem, José de Canaã? Sim, José de Canaã, porque José esteve no Egito, mas o Egito nunca esteve em José. José foi escravo e governador no Egito, mas permanecia como um príncipe de Canaã.
a profecia bíblica que orientava toda a família de José, os seus antepassados, seu pai Jacó, seu avô Isaac, seu bisavô Abraão. Todo esse clã era fundamentado no fato de que Deus enviaria um Messias no futuro da linhagem deles. Essa era a profecia que sustentava a vida dessa família, e esta profecia dava conta de que essa profecia seria cumprida por meio da linhagem sagrada desses homens. Então José se sentia parte dessa profecia e ele permitiu que os valores associados com essa profecia, que são os valores da lei de Deus, cercassem sua vida e o conduzisse em todo o processo de sua existência, mesmo em face das circunstâncias mais complicadas e adversas, essa profecia o acompanhou. O que a profecia fez com José? O que a profecia pode fazer conosco? O que a profecia da primeira vinda de Cristo fez com José e o que a profecia da segunda vinda de Cristo pode fazer conosco hoje? Bom, a primeira coisa, a partir da história de José, que eu queria destacar com vocês sobre o poder da profecia e o que ela faz conosco ela nos coloca na contramão do mundo. Isso nós já percebemos logo de princípio quando a gente estuda a história de José no capítulo 37 de Gênesis. Aqui nós encontramos José, filho de Jacó, numa família com muitos irmãos, numa família com certas disputas de posição, quem seria o primogênito, uma família no contexto da poligamia. Jacó tinha, vocês sabem, 2 esposas, tinha também concubinas e filhos com todas elas. Então havia uma certa disfuncionalidade nessa família, o que gerava intrigas e ciúmes, invejas. E José estava ali no meio de tudo isso. Porém, ele se distingue entre esses irmãos com um caráter nobre, com virtudes, exatamente porque ele era fruto desse sonho profético e isso estava muito forte no coração dele, a tal ponto de ele sonhar algumas coisas que estão associadas com esse sonho profético maior e esses sonhos, de certa maneira, revelavam um certo protagonismo que ele exerceria em relação àquela família, para a preservação daquela família e para que o cumprimento da profecia maior de fato se efetivasse por meio de seus familiares. Bom, toda essa virtude de José foi identificada pelo seu pai, que acabou materializando suas expectativas a respeito de uma futura liderança de José sobre seus irmãos. Ele materializou isso numa capa que gerou muito mais ciúme, que acirrou ainda mais os sentimentos negativos que os irmãos de José tinham em relação a ele. Então, a primeira coisa que eu queria que você soubesse que a profecia faz com uma pessoa, quando essa pessoa crê na profecia, é colocar essa pessoa em oposição àquelas outras pessoas que ainda não entendem essa profecia e que vivem, portanto, os valores contrários a essa profecia, como era o caso dos irmãos de José. Por causa da inveja desses irmãos, porque não entendiam a profecia, porque não tinham os valores da profecia, esses irmãos intentaram matar José. Não fizeram isso, mas acabaram vendendo José para o Egito, roubaram a sua capa, molharam essa capa no sangue de um animal e mentiram para o pai, sugerindo que aquela capa molhada de sangue indicava que José havia sido morto por um animal selvagem enquanto os procurava, sob o pedido de seu pai. Observa, a profecia colocou José na contramão do mundo. Foi ela que fez com que esse conflito se intensificasse na vida de José. Isso também pode acontecer conosco por acreditarmos na breve volta de Jesus. Por acreditarmos na breve volta de Jesus, nós acabamos vivendo como cidadãos dos céus. E como vivemos como cidadãos dos céus, nós nos colocamos em oposição aos cidadãos desse mundo em muitas situações que estão regidos pelos valores deste mundo, pelos valores das pessoas que habitam neste mundo e que não creem nos valores, ou que não creem no poder da profecia. É interessante você pensar, porém, que no meio dessa terrível situação pela qual José passou, vendido como escravo para o Egito, ali, como uma mercadoria, ele se encaminha para o Egito, mas ele olha à distância e vê as montanhas no pé das quais seu pai havia montado o seu acampamento.
E ele se lembra que anos antes, seu pai também havia feito um pacto com Deus em uma situação similar. Quando fugia de seu irmão Esaú, também da inveja e da ira de seu irmão, seu pai fez um pacto com Deus e sonhou e viu uma escada. Lembram desse sonho de Jacó? Uma escada que ligava a terra e o céu. E diz a revelação que José olhou para as montanhas e se lembrou do pacto que seu pai fizera, também fugindo de casa ou saindo de casa por conta de uma situação de ira e de inveja de um irmão. E ali José, a exemplo do que seu pai fizera no passado, fez um pacto com Deus. E disse que manteria-se fiel a Deus a despeito de quaisquer circunstâncias. Observe o poder da profecia. José tinha todos os motivos para se rebelar, tinha todos os motivos para descrer de Deus, porque ele estava vivendo uma situação muito complexa. Porém, ele resolve, no meio da mais adversa situação que ele tinha experimentado até então, vendido como escravo, ele resolve ser fiel a Deus, porque José cria que a profecia um dia se cumpriria. Cria no poder da profecia e ela o orienta, e ela o conforta, e ela o consola, e ela o mantém seguro de que, a despeito de tudo que estava vivendo, ele seria abençoado por Deus. Bom, essa é a primeira coisa. A profecia nos coloca na contramão do mundo, e a profecia ela é mais forte que as injustiças da vida. A segunda coisa que a profecia faz com uma pessoa, a gente encontra logo no capítulo 39 de Gênesis, quando José agora já está numa posição de liderança na casa de Potifar. Ele havia sido vendido como escravo para esse Potifar, que era um homem muito rico no Egito, e José vai provavelmente galgando passos ali, cargos nessa empresa chamada casa de Potifar, até se tornar a segunda pessoa mais importante dessa empresa, porque diz o texto que Potifar não sabia de mais nada a não ser da comida que comia. Bom, o texto descreve José como uma pessoa muito virtuosa, muito inteligente, muito competente. Mais do que isso, o texto descreve José também como muito bonito. As palavras que são usadas para descrever os aspectos físicos de José são as mesmas que a Bíblia descreve para descrever a mãe de José, Raquel. Diz o texto que José era bonito de porte e de semblante. Bom, esse conjunto de beleza e inteligência e virtude fazia José naturalmente se destacar, e a esposa de Potifar colocou os olhos em José. Bom, José estava a quilômetros de distância de Canaã. José não tinha nenhum familiar. José vivia num contexto altamente paganizado e profano e promíscuo. José não tinha nenhum motivo humano para manter um comportamento moral no Egito. Aliás, toda a pressão do Egito era para que José fosse promíscuo, fosse pervertido, fosse paganizado, e isso provavelmente, do ponto de vista humano, até renderia, no primeiro momento, vantagens para José. Então, é dessa perspectiva que a mulher de Potifar avalia José. Ela pensa, ele é um escravo, ele me pertence, ele é um corpo apenas, e eu posso fazer com ele o que eu bem entender. Para aquela mulher, José era apenas um aglomerado de músculos e hormônios que ela poderia manipular a seu bel prazer. O que ela não sabe é que José era um escravo no Egito nesse momento, mas continuava sendo um príncipe de Canaã. E o fato de José ser um príncipe é fundamentado na certeza que ele tinha do cumprimento da profecia e de que, portanto, os valores daquela profecia, da vinda do Messias, precisavam cercar sua vida e protegê-lo de tudo, inclusive das tentações. Bom, vocês conhecem a história. José é tentado violentamente pela mulher de Potifar. Ele resiste a essa tentação e corre, mas deixa nas mãos dela, inconscientemente, a capa dele, ou as vestes dele, as quais a mulher de Potifar usa para provar que ele era um adúltero, um violador, um estuprador, por assim dizer. Interessante você perceber o papel que as roupas desempenham na narrativa de José. No primeiro episódio da vida de José, ele tem suas vestes talares roubadas, sua capa, aquela que ele recebeu de presente de seu pai, roubada e molhada no sangue. E esta capa é usada como prova de que José estava morto. Os irmãos queriam tirar José do caminho, então eles usam a capa para provar que José estava morto. Então a roupa serve para provar para o pai que José havia morrido.
Agora, nesse episódio, a roupa de José serve para provar que ele era um adúltero. Interessante isso, né? A roupa usada aqui para provar mentiras sobre José. Neste episódio de José, nós aprendemos uma coisa muito importante no capítulo 39, que a profecia ela é mais forte do que tudo, inclusive as tentações. Ela é mais forte que as injustiças da vida, a gente viu isso no primeiro episódio, e no segundo a gente vê que ela é mais forte que as tentações. Como é que a gente faz para ter uma geração de jovens, homens e mulheres fiéis a Deus a toda prova? É preciso que haja conhecimento da profecia bíblica. Sem a profecia bíblica, meus queridos amigos, nossa família se dissolve, nossos jovens apostatam, abandonam a igreja. Não existe sentido para permanecer como povo de Deus e fiel remanescente se nós não conhecemos a profecia e não cremos que ela vai se cumprir. Então, infelizmente, a atual situação de muitas famílias, de muitas pessoas, de muitas igrejas que se encontram afastadas de Deus, apostatadas, por assim dizer, ou fracas espiritualmente, e o diabo não precisa nem rebuscar muito as tentações, isso se explica pelo fato de haver um déficit muito grande no conhecimento profético. As pessoas não conhecem as profecias e não creem mais que elas vão se cumprir, pelo menos efetivamente, e vivem como vivem os demais, que não creem nessa profecia e acabam incorporando os valores daqueles que não creem na profecia. Se nós queremos uma geração resistente e fiel a toda a prova, que viva com base no poder de Deus e que resista ao pecado, nós precisamos criar uma geração que conhece e crê nas profecias da palavra de Deus, porque era assim que José vivia. Bom, a terceira coisa que a gente aprende com José a respeito do poder da profecia, nós encontramos logo quando ele é promovido a governador do Egito. Nessa situação, José, agora, depois de ter aconselhado o faraó, porque José conhece de sonhos, o faraó havia sonhado com 7 vacas gordas, seguidas de 7 vacas magras, 7 espigas cheias, seguidas de 7 espigas mirradas, sabia da importância desses sonhos, mas não entendia o significado. Então ele, que havia interpretado os sonhos do padeiro e do copeiro na prisão, José, portanto, é um homem que entende de profecias e de sonhos. José, por causa da profecia maior, ele foi se especializando nas profecias que estão associadas a essa profecia maior. Então ele tem luz, ele tem discernimento, ele interpreta, ele entende. José, ele está conectado na profecia, sintonizado na frequência do céu, e ele consegue perceber os passos que Deus vai dando na história, tanto na história macro quanto na história individual, na vida das pessoas. José, ele é um homem que tem visão profética, então ele ajuda o copeiro a entender e o padeiro a entender seu destino profético. E isso abre portas para que ele interprete a profecia que Deus havia revelado para o faraó. É muito interessante você observar que todos os sonhos proféticos que José está associado, tanto aqueles que ele sonhou lá atrás, quando os irmãos o baniram, o venderam para o Egito, quanto esses do padeiro, do copeiro e do faraó, estão associados com a profecia maior, no sentido de que esses sonhos, eles revelam a providência de Deus para manter os descendentes de Israel vivos, porque é da descendência de Israel que virá o Messias, o cumprimento daquela profecia maior que José esperava. Ou seja, haveria um descendente de Adão que pisaria a cabeça da serpente. E era esta profecia que orientava toda a família de Abraão, Isaque, Jacó e José. Então todos os sonhos que José tem e que ele interpreta, de alguma maneira se associam à preservação dessa família, para que a semente fosse preservada e que Jesus, o Messias, pudesse aparecer no futuro para abençoar todas as famílias da terra, como era a promessa a Abraão. Então, por conta disso, José interpreta o sonho do faraó e aconselha o faraó, e o faraó acolhe o conselho de José, e José é colocado como governador de toda a terra do Egito. Por quê? Porque José é o homem mais sábio que o faraó conhece para acumular comida para o tempo ruim que virá pela frente com as 7 vacas magras. Bom, imagina a cena comigo. José está agora como governador do Egito. Ele saiu, um detalhe importante, ele saiu de Canaã
com 17 anos de idade. Ele assumiu o cargo de governador com 30 anos de idade. Portanto, 13 anos haviam se passado entre o seu exílio, a sua venda e a sua posição de governador. 7 anos de vacas gordas se passam. Ele tem 37 anos. 2 anos de vacas magras correm. Ele tem 39 anos. Portanto, 22 anos depois do episódio em que ele é vendido como escravo para os ismaelitas, que depois o vendem para o Egito, 22 anos depois, ele está sentado no seu palácio. Ele está vendendo comida para o mundo inteiro porque os 2 anos de vacas magras começaram. E vêm delegações de todas as nações da terra para falar com José. Quando ele ouve uma voz, um conjunto de vozes que ele conhece bem, os olhos dele se concentram e ele percebe que o linguajar é compatível com o vestuário. São homens de Canaã. Ele fixa um pouco mais a atenção nas pessoas e ele percebe que, mesmo depois de 22 anos, ele consegue saber quem são eles. 10 homens. 10 homens que lhe fizeram muito mal no passado. Seus irmãos. Naquele momento ele maquina um plano, uma estratégia, uma coisa muito bem embolada. Ele tem um misto de sentimentos. De um lado ele quer perdoar esses irmãos, de outro ele quer se vingar porque ele é ser humano. Mas prevalece a vontade de perdoar os irmãos. Mas ele pensa, eu preciso saber quem eles são, se eles realmente são outras pessoas, se eles estão arrependidos do que fizeram comigo. Porque o meu perdão que quero dar para eles é um perdão que vai se estender a uma convivência. Eu quero conviver com eles, eu sou governador do Egito. Eu quero que eles venham para cá. Mas eles só podem vir se eu os perdoar, e eu só posso perdoar se eles estiverem arrependidos do que fizeram. Então, José bola um plano extraordinário. Ele pretende avaliar seus irmãos. Então, o que ele faz? Ele primeiro trata mal esses irmãos, porque ele os acusa de serem espiões, eles se defendem, e nessa defesa eles começam a dar a ele elementos os quais ele vai usar contra eles ou a favor do juízo que ele tem sobre eles. No fim das contas ele acaba vendendo comida para eles, mas ele diz, olha, vou ficar com um de vocês aqui como garantia, e ele pega Simeão, que havia sido mais bruto com ele 22 anos antes, então ele segura Simeão no Egito, e ele diz, olha, vocês têm comida, vocês podem voltar, mas se vocês quiserem comprar de novo, vocês só vão comprar se vocês me trouxerem o irmão que vocês falaram que tem, o irmão mais novo. Eu quero que vocês me tragam, vocês só vão comprar dessa maneira. Bom, eles vão embora, ele coloca o dinheiro deles na bagagem, eles voltam para casa. Quando eles chegam lá, contam para o pai o que aconteceu e começam a usufruir do alimento que eles compraram no Egito. Quando vai terminando o alimento, Jacó percebe que a seca está muito grande, que eles precisam comprar mais comida, e ele olha para os filhos e diz, por que vocês estão parados aí? Vocês não vão fazer nada. E aí Judá, que é o irmão mais importante, o líder da família, diz, pai, o homem que está no Egito é um homem duro. Olha que coisa interessante, um homem é duro, pai. Esse homem disse que a gente só vai comprar comida se a gente levar Benjamim. E Jacó diz, mas por que esse homem, como é que esse homem sabe que eu tenho um outro filho? Para que vocês foram falar isso para eles? E eles ficam meio sem saber o que responder, como se dissesse, pai, aquele homem lá parece que sabe das coisas. Eles não sabem que é José, muito menos Jacó sabe que é José que está lá. Então, Judá faz um pacto com o pai. Judá diz, pai, o senhor confia em mim? Confio, meu filho. Então, pai, me confia seu filho Benjamim. Deixa eu levar o menino. E se eu não trouxer o menino de volta, o senhor pode pegar os meus 2 filhos para o senhor. O senhor não vai ficar sem esse filho, eu te garanto. Eu estou dizendo para ti, se por acaso acontecer alguma coisa com Benjamim, eu te devolvo, eu te dou os meus 2 filhos. Bom, com essa promessa, Jacó aceitou o trato, e agora os 10 filhos de Jacó voltam para o Egito,
nesse momento com Benjamim, Simeão estava lá, e há um encontro familiar, né? Ainda que José se mantivesse ainda no primeiro momento como o faraó do Egito, como governador do Egito, né? Eles se encontram, há um banquete, ele manda servir todos os irmãos, manda soltar Simeão, e todo mundo se serve, ele organiza a mesa do mais velho para o mais novo, e eles estranham como que José sabe quem é o mais velho, quem é o mais novo. É uma coisa que eles não entendem muito bem, mas eles acabam aceitando, assimilando. Afinal de contas, o governador do Egito está tratando aí todo mundo, eles bem. José ainda faz uma coisa, ele manda servir Benjamim 5 vezes mais do que serviu os outros, para ver qual ia ser a atitude deles. Ele está numa mesa ao lado, veja que ele está avaliando o comportamento dos irmãos, ele quer saber se os irmãos são os mesmos invejosos que invejavam ele, se transferiram essa inveja e raiva que tinham dele para Benjamim, e ele constata que os irmãos se alegram com o fato de Benjamim estar sendo servido daquela maneira, e no primeiro momento aquela avaliação que ele faz deles parece ser positiva. Bom, mas José ainda não está satisfeito, e José vende comida para eles e os despede, mas José tem um plano. José tinha pedido para que a taça de prata dele, com a qual os egípcios imaginavam que ele fazia as suas adivinhações na linguagem deles, ele manda colocar aquela taça na bagagem de Benjamim para acusar Benjamim de ter furtado a sua taça. Bom, os irmãos vão embora, não sabem de nada disso, estão felizes, estão aliviados, não é, porque conseguiram resolver tudo que precisavam, estão voltando com comida, são supostamente amigos do governador do Egito, porém eles ouvem o tropegar dos cavalos e parece que a coisa não está favorável para eles. Os oficiais do faraó se aproximam e fazem a acusação formal: vocês roubaram a taça de prata do governador do Egito. Eles se defendem, dizem que não tem nada disso e mandam provar. Então a prova é: vamos abrir as bagagens, e as bagagens são abertas do mais velho para o mais novo. Eu imagino que cada bagagem aberta é um drama, drama seguido de alívio, drama seguido de alívio, 11 vezes, até que a bagagem de Benjamim é aberta. Eu imagino que o oficial abriu de maneira bem devagar, para aumentar a tensão daquele momento. Imagina até uma música de suspense, como se fosse num filme, e a câmera lenta abrindo a bagagem para revelar a tragédia. Benjamim estava sendo acusado de ser um ladrão e havia uma prova cabal e definitiva contra eles. Bom, eles voltam agora, imaginem vocês, eles voltam para a sala do governador, se ajoelham diante do governador. Eles já tinham feito isso as outras vezes, e a profecia se cumpre. A profecia de José, do sonho de José lá atrás, era que os feixes se dobrariam, os feixes que representam os irmãos se dobrariam diante do feixe dele, e isso está acontecendo aqui. E eu imagino José assim, com a mão olhando para eles, dizendo: mas e vocês, hein? Que coisa feia e tal. E eles se defendem, e quem é o advogado deles, quem fala por eles, é Judá. E Judá fala algumas coisas muito interessantes para José. Veja, por exemplo, acompanhe comigo o capítulo 44, versículo 16. Judá diz em nome dos irmãos a José: que responderemos a meu senhor? Observa que ele faz uma defesa coletiva, não só de Benjamim, de todos os irmãos. Que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Olha que coisa interessante. O que José está fazendo aqui é uma espécie de juízo investigativo. Ele está julgando seus irmãos, porque ele quer saber se eles são os mesmos ou se são novas criaturas. Judá representa os condenados, porque ele também se inclui entre os condenados. E Judá fala uma coisa muito interessante que deveria pautar o nosso diálogo com Deus no juízo investigativo que ele faz para avaliar a nossa vida agora, antes da volta de Jesus. Ele diz: que responderemos? Que falaremos? E como nos justificaremos? Diante do juízo de Deus em relação a nós, nós não temos como nos justificar.
O ser humano não justifica a si mesmo diante de Deus, porque nós somos condenados. Não existe condição de nós sermos absolvidos por nossos próprios méritos. Como nos justificaremos? Não há como nos justificar. A nossa iniquidade nos encontrou. No juízo que Deus tem feito em para avaliar a nossa vida hoje, meus queridos amigos, a nossa iniquidade nos encontra. Existem pecados registrados lá em nosso nome, e que eles por si mesmos vão nos levar à condenação. E nós não temos como nos justificar deles. Nós os cometemos, nós somos pecadores. E o pecado resulta em morte. O salário do pecado é a morte. Como nos justificaremos? José está aqui, nesse momento, representando Cristo, que julga seu povo. E nós aqui somos representados pelos condenados irmãos de José. Veja o que a profecia faz com José. Ela faz dele semelhante a Jesus. Ele emula o comportamento de Cristo em muitos sentidos, inclusive agora a profecia faz dele um tipo de Cristo. Que coisa linda que a profecia faz com a pessoa. Ela transforma essa pessoa a tal ponto que ela faz essa pessoa imitar a Cristo em tudo. José quer perdoar os seus irmãos do jeito que Cristo quer nos perdoar. José julga seus irmãos do jeito que Cristo nos julga. José quer conviver com seus irmãos do mesmo jeito que Cristo quer conviver conosco. Por isso que ele faz um juízo antes da sua volta, porque ele não vai levar para o céu qualquer pessoa, apenas aquelas pessoas que foram transformadas e que renunciaram sua vida de pecado e são novas criaturas. Você entende? E é isso que José está fazendo. Ele quer conviver com seus irmãos. Ele quer chamar todo mundo para habitar com ele na terra de Gósen. Mas ele só pode fazer isso se esses irmãos forem outras pessoas. Porque aqueles do passado são invejosos. Eles são violentos, eles são perigosos. Não dá para conviver com eles. O juízo que José faz com seus irmãos é para avaliar se eles foram transformados. Se naqueles 22 anos aconteceu alguma coisa que mudou a vida daqueles homens. Bom, José está julgando seus irmãos. Ele tem uma estratégia para julgar. Bom, veja o que José fala. José fala com Judá em resposta a essa defesa dele no primeiro momento. Ele diz assim: longe de mim que eu faça tal coisa, ou seja, longe de mim que eu condene vocês todos. Só tem um ladrão entre vocês. Vocês estão livres. Fica o ladrão aqui como escravo. Vocês podem ir embora. O que José tinha em mente nesse momento? Ele queria saber nesse momento se Judá e os irmãos iam dizer o que diriam 22 anos antes. 22 anos antes, numa proposta como essa, em relação a ele, José, eles diriam: é mesmo, fica aí. Ele é um ladrãozinho mesmo, ele é um pretensioso, acha que pode ser o líder de todos nós. Então, fica ele preso que nós vamos embora. José queria saber se eles iam falar exatamente isso. Porque se eles falassem exatamente isso, eles eram as mesmas pessoas. O que eles falariam? Então Judá, em nome dos irmãos, pede a palavra. Ele diz: meu Senhor, nós temos um pai que é idoso. O nosso pai teve um filho que morreu. Observe o drama dessa cena. O nosso pai teve um filho que morreu. E ele estava falando de José. Nosso pai amava esse filho. E o nosso pai transferiu para Benjamim, esse que está aqui, grande parte do afeto que sentia por esse filho que morreu. Gente, a cena é tão dramática que a Bíblia diz que José saiu algumas vezes da sala, se ausentou da sala onde estava acontecendo esse inquérito, porque ele precisava chorar, porque a memória dele voltava, ele lembrava de tudo, ele lembrava do pai, ele lembrava da ira dos irmãos, ele lembrava da família. E ele tinha que sair, chorar, e depois se voltava e se recompunha. E Judá continua dizendo: meu Senhor, nosso pai é velho. Quando eu saí de casa, trazendo Benjamim para cá, eu prometi para ele que o menino ia voltar. Agora o menino está aqui condenado. E o menino, o Senhor está dizendo que ele tem que ficar aqui. E é justo que seja isso. O nosso pecado nos alcançou. Então eu vou fazer uma proposta para ti. Deixa o menino ir embora, que eu vou ficar no lugar dele. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Deixa o menino ir embora, que eu fico no lugar dele. Porque se o menino não volta, o meu pai morre.
Observe que há 22 anos antes, eles não pensaram no pai. O pai pegou a veste de José ensanguentada e chorou amargamente. Diz a Bíblia que ele falou que eu vou descer a sepultura chorando o meu filho José. Ah, o meu filho José. A situação de Jacó ficou muito terrível e dramática depois da suposta morte de José. Eles não pensaram nisso. Eles mentiram para o pai e deixaram o pai sofrer todo aquele tempo. Esse fantasma do pecado do passado os acompanhava. Porém agora, 22 anos depois, eles têm uma atitude diferente. Eles não querem cometer o mesmo erro. Judá disse, meu pai vai morrer. Eu não posso privar meu pai da vida desse menino, porque a única alegria que meu pai tem é esse menino. Ele está pensando no pai. Eles não pensaram 22 anos antes. E ele fala algo extraordinário aqui que eu já mencionei a vocês. Eu fico no lugar do menino. Vocês estão entendendo o que Judá está fazendo? E Judá, nesse momento, está emulando o comportamento de Cristo. Porque é Cristo que diz para o Pai que ficaria no lugar dos condenados pecadores, que somos eu e você. Cristo disse, Pai, eu fico no lugar deles, eles estão condenados, mas eu morro no lugar deles para que eles possam viver. Cristo recebe o tratamento que nós temos direito para nos dar a oportunidade de receber o tratamento que ele tem direito. Judá é que ele é um tipo de Cristo. E olha que coisa maravilhosa. No juízo que está acontecendo aqui na sala do trono de José, José representa Cristo. Judá e os irmãos são condenados, mas nesse momento, Judá e os seus irmãos espelham o caráter do próprio José. Quando o caráter do juiz é espelhado no caráter dos réus, o juízo acaba, ocorre absolvição, ocorre perdão. É isso que acontece no juízo de Deus. Quando Jesus nos julga e nós espelhamos o caráter de Cristo, o juízo acaba e nós somos absolvidos, porque a justiça de Cristo foi transferida para nós. Que coisa maravilhosa isso! Então observe o poder da profecia na vida de José. Ela é tão forte na vida dele que ela faz dele um tipo de Cristo. E ela é tão forte na vida dele que ela extravasa dele para as pessoas com quem ele se relaciona. E seus irmãos, por causa da atitude dele, podem evidenciar que também foram transformados pelo poder da mesma profecia. Veja o que a profecia faz. Ela é mais forte que as injustiças. Ela foi mais forte quando José foi vendido injustamente como escravo. Ela é mais forte que as tentações. Ela preservou a fidelidade de José quando ele foi severamente, veementemente tentado pela esposa de Potifar. Ela é mais forte que a vingança. Ela é mais forte que a ira, que o ódio. Ela fez José sublimar tudo aquilo e fez de José um tipo de Jesus. A profecia é mais forte do que tudo. Com ela em nossa vida, nós seremos mais do que vencedores. Nós precisamos da profecia orientando nossa vida, nos livrando das injustiças ou das consequências emocionais e espirituais da injustiça que nós sofremos. Ela é mais forte que as tentações. Nós precisamos dela para nos ajudar a vencer as tentações. Ela é mais forte do que tudo. Bom, nesse momento, quando Judá diz, eu fico no lugar dele, diz o texto bíblico que José não pôde mais se conter. E ele pediu que os egípcios saíssem da sala. E ele se revelou aos seus irmãos. Eu imagino ele tirando a coroa de futuro governo de Faraó do Egito. Todo o aparato que o travestia de egípcio. E ele se revela dizendo, eu sou o José. Vive ainda o meu pai. Que cena dramática e linda! O reencontro, o perdão. José pede de novo, as roupas são importantes na narrativa, ele pede que alguém vá lá nas boutiques mais caras do Egito e peguem roupas egípcias, roupas nobres e coloquem sobre os seus irmãos. Ele quer que eles voltem para Canaã para buscar o pai. Ele quer que o pai tenha certeza que ele está vivo. Então ele manda uma comitiva poderosa para buscar o pai. E quando o pai vê aquela cena, diz o texto que o espírito de Jacó reviveu. Ele que estava morto pela saudade de José, o espírito amortecido pelo fato de José ter morrido, agora o espírito dele se revive. E ele diz, meu filho está vivo. E ele vai para o Egito. E com José ele convive
algum tempo ainda de sua vida. Diz o texto de Gênesis no capítulo 50, que José agora está velhinho. Veja o poder da profecia. José está velhinho. E ele está para morrer. E ele diz: Deus visitará vocês. Deus vos visitará. E por favor, quando Deus vos visitar, isto é, quando a profecia estivesse cumprindo, ou o processo da profecia estivesse cumprindo, e quando vocês forem sair daqui, levem meus ossos para você, porque com vocês, me levem para Canaã, ainda que morto, porque eu estou no Egito, mas eu não sou do Egito, eu sou de Canaã. Eu sou um governador no Egito, mas eu sou um príncipe de Canaã, me levem para lá. Porque lá em Canaã a profecia vai se cumprir. Lá o Messias virá para esmagar a cabeça da serpente, se cumprindo a profecia maior. Então, mesmo que morto, eu quero estar onde a profecia vai se cumprir. Isso me diz uma coisa, meus queridos amigos, que a profecia é mais forte do que tudo, inclusive a morte. A profecia é mais forte do que tudo, inclusive a morte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus vai voltar em breve. Jesus vai voltar em breve. A profecia vai se cumprir. Ela é mais forte do que tudo. Ela resiste a todas as tentativas de abafá-la. Ela é mais forte. E Jesus vai voltar. O tempo está passando. As pessoas estão envelhecendo. Os adventistas estão aí esperando há tanto tempo. Pastores se aposentam. Não é, pastor Vilmar Irle? Pastores se aposentam. E a profecia ainda não se cumpriu. Os cabelos vão embranquecendo. E Jesus ainda não voltou. Vocês acham que Jesus não vai cumprir aquilo que ele prometeu? Jesus vai voltar em breve. Jesus vai voltar. A profecia vai se cumprir. Ela é mais forte do que tudo. Essa chama precisa ficar acesa e viva em nosso coração, porque ela nos preserva, ela nos mantém firmes, ela nos mantém confiantes, ela mantém a nossa esperança. Jesus vai voltar. Essa profecia é mais forte do que tudo. O meu desejo para vocês hoje é que vocês e eu, todos nós, nos mantenhamos fiéis a essa profecia. Se você deseja, nesse momento, renovar a sua fé nessa profecia, a sua confiança de que Jesus vai voltar em breve, quero convidar você a, enquanto você ouve essa música que foi composta especialmente para fortalecer a nossa esperança na volta de Jesus, enquanto você ouve essa música, que você reafirme a sua fé de que Jesus vai voltar, a sua crença na profecia, que você decida se fundamentar nela, para você e sua família e sua igreja sejam fortalecidos, todos sejamos fortalecidos com o poder dessa profecia. Ouça essa música e renove a sua confiança e seu pacto com Deus de que você crê e de que você vai se preparar para encontrar com Jesus em breve. Coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai e vou preparar-vos As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar.
vindo, e vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face com os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela profecia. Que ela nos cerque, Senhor, que ela nos livre deste mundo e dos valores perversos deste mundo e que ela nos faça representantes da pátria celestial. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos mantém firmes em Ti e com a chama da profecia acesa em nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Foi muito bom estar com vocês nesses momentos. Espero vocês amanhã. Um forte abraço e que Deus te abençoe.